Minha namorada postou: "Conheço seu valor, rainhas, nunca se contentem com menos do que merecem", apenas algumas horas depois de rejeitar meu pedido de casamento, como se eu fosse algum substituto temporário. Eu curti a publicação e comentei: "Obrigado pelo conselho". 8 meses depois, a ligação dela, desesperada, chegou, logo após ela ver o meu anúncio de noivado. E foi aí que a verdade começou a se desenrolar. Olá, Reddit. Eu, homem de 31 anos, trabalho como analista financeiro sênior em uma empresa de investimentos de médio porte em Seattle. Ganho um bom dinheiro, cerca de $125.000 de salário base mais bônus trimestrais. Não é dinheiro de Wall Street, mas é confortável. Estou na correria desde que saí da faculdade há 8 anos. Economizei um bom fundo de emergência, sou dono do meu condomínio em Capitol Hill, vida estável, bom crédito, todo o pacote de adulto responsável, ou pelo menos eu achava. Minha namorada, Sarah, mulher de 29 anos, e eu estávamos juntos há 5 anos, morando juntos há 3. Conheci ela no churrasco do meu amigo Jake no verão de 2019. Ela trabalhava como coordenadora de marketing em uma startup no centro da cidade, ganhando talvez $45.000. Linda, tipo pronta para o Instagram, com gosto caro que não combinava com o salário. Cabelos longos e escuros, maquiagem impecável, sempre vestida como se tivesse saído de uma revista. Eu não ligava para a disparidade financeira, o amor deixa a gente burro às vezes. Olhando para trás, havia sinais de alerta desde o começo. Ela fazia comentários sobre o meu Honda Civic, quando você vai comprar um carro de verdade, sobre meu condomínio, tão básico, sobre minhas roupas. Você se veste como se ainda estivesse na faculdade, mas sempre completava com um "só quero te ajudar a evoluir, amor", e um beijo. Manipulação clássica, mas eu estava cego. Ao longo dos anos, ajudei mais do que devia. Paguei a maior parte do nosso aluguel mensal de $2.800, já que eu ganhava mais. Quitei os $28.000 da dívida do cartão de crédito dela quando ela desabou chorando. Vício em compras, aparentemente, bolsas de marca, sapatos, roupas que ela usava uma vez para o Instagram e depois esquecia. Ajudei ela a alugar um BMW porque imagem importa no marketing, e o Toyota velho dela era vergonhoso para reuniões com clientes. As férias eram a pior parte financeiramente. Voei com ela para Bali, $4.500, Paris, $6.200, Santorini, $3.800. Tudo do meu bolso, enquanto ela postava fotos falando sobre viver a melhor vida e ser abençoada por viajar pelo mundo. Nunca me marcava, nunca dizia quem pagou. Os seguidores dela provavelmente achavam que ela era uma influenciadora viajando pelo mundo. Enquanto isso, eu comia miojo e pulava o almoço para reconstruir minhas economias depois de cada viagem. Mas eu dizia a mim mesmo que valia a pena. Ela era linda, sociável, me tirava da zona de conforto, me fazia sentir o cara mais sortudo do mundo quando segurava minha mão em público ou postava alguma foto de casal de vez em quando. Eu era viciado em ser escolhido por alguém que parecia fora da minha liga. Ela sempre dava a entender que queria se casar, mas não de forma doce, mas como uma avaliação de desempenho. Me mostrava anéis o tempo todo, sempre os mais caros. Esse custa só $12.000, bem razoável, né? Falava de lugares para casar que custavam mais que meu carro. Tinha um painel no Pinterest com mais de 500 ideias de casamento que ela rolava enquanto assistíamos Netflix, fazendo comentários tipo: "É isso que sempre sonhei e espero que meu futuro marido tenha bom gosto". O painel do Pinterest era insano. Estou falando de vestidos com orçamento de $50.000, casamento de destino na Toscana, arranjos florais que custavam mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Eu devia ter visto isso como um alerta, mas estava tão desesperado para fazê-la feliz que via como metas a alcançar. Ela também deixava dicas sobre meu pedido de casamento. Espero que ele seja criativo, nada de restaurante básico. O anel é tão importante, mostra o quanto ele realmente te valoriza. Estou com você há anos, Tyler. Algumas das minhas amigas ficaram noivas bem mais rápido. A pressão era constante e sutil, como água desgastando uma pedra. Então, quando finalmente juntei dinheiro suficiente para o anel de $8.000 que ela tanto queria da Tiffany, depois de trabalhar horas extras por 6 meses, comendo marmita e pulando eventos sociais para economizar cada centavo, achei que era hora. Eu estava apavorado com a ideia de decepcioná-la, de não estar à altura da fantasia que ela construiu na cabeça. Planejei tudo em Pike Place Market, onde tivemos nosso primeiro encontro oficial 3 anos antes.
Passei semanas coordenando com vendedores, organizando as flores favoritas dela, rosas brancas de $200. Contratei um fotógrafo para se esconder e capturar o momento, $500. Até pratiquei o discurso no carro durante o almoço, cronometrando tudo para o pôr do sol. No dia, eu estava um trapo de nervos, com a caixinha do anel no bolso do casaco, conferindo a cada 5 minutos. Sarah estava estranhamente distante durante o jantar, mexendo no celular e respondendo com poucas palavras. Achei que ela só estava cansada do trabalho. Caminhamos até nosso lugar com vista para a Baía de Elliot. O pôr do sol estava perfeito, a luz dourada refletindo na água. Me ajoelhei com o exato anel que ela tinha mostrado várias vezes, o mesmo que ela havia enviado print para as amigas. Sarah, você é o amor da minha vida, esses 5 anos foram os melhores da minha vida, e eu quero passar o resto dela te fazendo feliz. Você quer casar comigo? Ela ficou olhando para o anel por uma eternidade, 30 segundos de silêncio enquanto turistas se reuniam em volta com os celulares prontos para testemunhar algo bonito. A expressão dela mudou lentamente de surpresa para algo que eu não consegui entender. Decepção? Confusão? Até hoje não sei. Tyler, eu não posso. Não estou pronta. Preciso de espaço para entender as coisas. Não foi preciso pensar, nem isso é repentino, nem podemos conversar sobre isso, foi rejeição direta. Os turistas se dispersaram de forma constrangedora, provavelmente postando em suas próprias redes sociais sobre o pedido de casamento fracassado que acabaram de testemunhar. Eu fiquei ajoelhado por mais alguns segundos, com o cérebro incapaz de processar o que acabará de acontecer. Então me levantei lentamente, guardei o anel de volta na caixa e caminhamos até meu carro em completo silêncio. Os 40 minutos dirigindo para casa foram os mais longos da minha vida. Ela ficou olhando pela janela o tempo todo, enquanto eu tentava não ter um colapso ao volante. Aquele fim de semana foi um borrão de lembranças dela arrumando as coisas, dividindo os móveis e tendo conversas constrangedoras sobre o contrato de aluguel. Ela levou metade das nossas coisas, inclusive a cafeteira cara que eu havia comprado para o nosso Natal e o conjunto de jantar que saiu totalmente das minhas economias. Mudou-se para a casa da amiga Jéssica, de quem eu sempre tive uma sensação estranha. Algo naquela garota sempre me incomodou. O jeito como ela revirava os olhos quando eu falava, os comentários sobre minhas roupas ou meu carro, os sussurros com Sarah nos cantos durante as festas, como se estivessem tramando algo. 3 dias depois, estou rolando o feed do Instagram, afundado na autopiedade, e Sarah posta: conheço o seu valor, rainhas, nunca se contentem com menos do que merecem. O universo tem planos maiores para você, evolua. Vida de chefe, conheça o seu valor. A publicação recebeu mais de 200 curtidas em poucas horas. Comentários cheios das amigas dela exaltando: sim, rainha, você merece tudo, não se contente, gata, o homem certo vai te adorar. Emojis de olhos apaixonados, emojis de fogo, emojis de coroa, um desfile inteiro de validação por me humilhar publicamente. Eu estou lá, sentado no meu apartamento vazio, jantando cereal e pensando: contentar-se? Eu acabei de oferecer a essa mulher tudo o que eu tinha, minhas economias, meu futuro, meu coração inteiro. E eu sou algo para se contentar? Então curti a publicação e comentei: obrigado pelo conselho. Ela apagou meu comentário em menos de 20 minutos, mas não antes de vários amigos em comum verem e começarem a me mandar mensagens. A mensagem era clara: eu era o problema do qual ela precisava fugir. Depois que Sarah foi embora, entrei em modo monge, trabalho, academia, projetos paralelos. Excluí Instagram, Facebook, TikTok, todos os aplicativos que poderiam me mostrar atualizações da nova, melhor vida dela. Comecei a ver minha terapeuta 2 vezes por semana porque, para ser honesto, a rejeição mexeu comigo mais do que eu queria admitir. As sessões de terapia foram brutais, mas necessárias. Falamos sobre codependência, sobre como eu me torcia em 1000 direções tentando fazer Sarah feliz, sempre preocupado se eu estava fazendo o suficiente, gastando o suficiente, sendo o suficiente. Desenvolvi ansiedade em relação ao dinheiro, não porque eu não pudesse pagar as coisas, mas porque estava constantemente calculando se conseguiria pagar para fazer Sarah feliz. Um jeito exaustivo de viver. Comecei a escrever em diário, o que parece ridículo, mas na verdade ajudou. Escrevi todas as vezes em que ignorei minhas próprias necessidades para acomodar as dela. A lista tinha 3 páginas, vezes em que deixei de sair com amigos porque ela queria ir a restaurantes caros que eu não podia pagar, vezes em que trabalhei horas extras para pagar compras impulsivas dela, vezes em que pedi desculpas por coisas que não eram minha culpa só para evitar brigas.
Comecei também a trabalhar em um projeto paralelo, consultoria financeira freelance para pequenas empresas. Pensei que, se fosse ficar solteiro, pelo menos iria construir algo para mim, em vez de financiar o estilo de vida de outra pessoa. Passei noites e fins de semana aprendendo softwares novos, construindo relações com clientes, realmente curtindo o trabalho, em vez de enxergá-lo apenas como um salário para sustentar os sonhos da Sarah. A academia virou minha terapia também. Comecei a ir às 6 da manhã, antes do trabalho, me forçando em treinos que pareceriam impossíveis 6 meses antes. Perdi 7 quilos, ganhei definição muscular de verdade pela primeira vez na vida. E não fazia isso para impressionar ninguém, só queria me sentir forte de novo, depois de me sentir tão impotente no meu relacionamento. Cerca de 4 meses após o término, estou em um evento de networking profissional no centro da cidade, algo que eu nunca teria frequentado enquanto estava com Sarah, porque ela achava chato e preferia que eu passasse as noites com ela. Eu estava realmente me divertindo, conversando sobre o mercado com outros analistas, quando essa garota se aproxima de mim. Com licença, você é o Tyler? Acho que temos uma conexão em comum na Microsoft. Rebecca, 27 anos, designer de UX, bonita de um jeito completamente natural. Sem maquiagem de Instagram, sem roupas de marca, só jeans e um suéter que provavelmente veio da Target. Mas quando ela sorria, o rosto todo se iluminava e ela realmente ria das minhas piadas ruins sobre finanças, em vez de revirar os olhos. Acabamos conversando por 2 horas sobre trabalho, depois sobre livros, depois sobre observações aleatórias da vida. Ela pagou pelas próprias bebidas, dirigia seu próprio carro, tinha opiniões sobre coisas que não envolviam compras ou redes sociais. Quando ela mencionou que estava lendo o mesmo livro de economia que eu tinha acabado de terminar, eu quase caí para trás. A ideia de leitura da Sarah era rolar blogs de estilo de vida. Trocamos números e tomamos um café na semana seguinte. Rebecca pagou pelo próprio café sem fazer cena, não olhou para o celular nenhuma vez durante nossa conversa e parecia genuinamente interessada no meu trabalho de consultoria. Um conceito revolucionário depois de anos tentando decifrar as indiretas passivo-agressivas da Sarah sobre tudo. O que você gosta de fazer por diversão? Ela perguntou honestamente. Ainda estou descobrindo. Acabei de sair de um relacionamento longo e percebi que nem sei mais o que realmente gosto. Isso é muito honesto, a maioria dos caras só inventaria alguma coisa. Levamos tudo com muita calma, sem pressa, sem pressão, sem joguinhos. Ela sabia do meu término recente e não estava tentando ser um rebote ou competir com um fantasma. A gente simplesmente se conectou, conversamos sobre tudo, desafios no trabalho, dinâmicas familiares, objetivos que não envolviam encontrar alguém para bancar nossos sonhos. Ela tinha um plano legítimo de 5 anos que incluía crescimento profissional, comprar uma casa e viajar por conta própria. Por volta do 6º mês de namoro com a Rebecca, meu negócio de consultoria começou a ganhar tração real. Consegui alguns clientes pequenos e depois um maior, que me pagava $3.000 por mês por análises financeiras contínuas. Nada de outro mundo, mas $2 a $3.000 a mais por mês que eu podia realmente guardar, em vez de gastar imediatamente sustentando o estilo de vida de outra pessoa. Rebecca ficou genuinamente empolgada por mim, me ajudou a criar modelos de apresentação melhores, comemorou cada pequena vitória sem imediatamente sugerir formas de gastar o dinheiro. O contraste era gritante. A reação da Sarah à minha promoção foi: agora finalmente podemos alugar aquela casa de praia em Cabo. A reação da Rebecca ao meu sucesso nos negócios foi: estou tão orgulhosa de você por construir algo com as próprias mãos, quer comemorar com comida para a viagem e Netflix? Avançando para 2 meses atrás, Rebecca e eu estávamos fazendo trilha na nossa trilha habitual em Tiger Mountain, algo que Sarah jamais faria porque não queria bagunçar o cabelo ou estragar os sapatos. Chegamos a um mirante de onde dá para ver a cidade inteira e Rebecca parou de andar. Eu te amo, Tyler, tipo, realmente te amo. Quero construir uma vida com você, viver aventuras juntos, apoiar os sonhos um do outro. Quer se casar comigo? Ela me pediu em casamento, disse que sabia o que queria e não via sentido em fazer joguinhos ou esperar que eu adivinhasse seus pensamentos. Eu disse sim sem hesitar, sem calcular custos, sem me preocupar se eu era bom o suficiente. Apenas felicidade pura. Postamos uma foto simples do noivado, só nós dois no mirante, sorrindo, a mão dela mostrando o anel modesto que eu havia comprado. Ela fez questão de dizer que não queria nada chamativo, que preferia economizar para experiências e para nossa futura casa. Legenda: parceiro de aventuras para a vida. A reação foi imediata e extremamente positiva. Minha família ficou radiante, eles nunca tinham se apegado a Sarah.
Percebi que amigos com quem eu não falava há meses reapareceram para me parabenizar. Colegas de trabalho ficaram empolgados. Até meu pai, normalmente sério, ligou dizendo quanto a Rebeca parecia me fazer feliz. Então, às 11 da noite, meu telefone tocou. Número desconhecido, mas algo me fez atender. Tyler, aquela voz, eu reconheceria em qualquer lugar. Oi, Sarah. Você tá de brincadeira comigo? A voz dela tremia de raiva. Você está realmente noivo de alguma garota aleatória? Parabéns, seria legal. 8 meses, Tyler. 8 meses e você está noivo de uma garota aleatória que mal conhece. Rebeca não é aleatória. Trabalhamos em áreas complementares, compartilhamos valores, somos compatíveis em aspectos que realmente importam, e ela realmente quer se casar comigo. Estivemos juntos por 5 anos. Como você pôde simplesmente me substituir assim? A audácia era impressionante. Te substituir? Você me rejeitou, lembra? Disse que precisava de espaço para resolver suas coisas. Longa pausa. Eu podia ouvir a respiração pesada dela. Eu não achei que você realmente seguiria em frente. Achei que você esperaria eu resolver minhas questões. Esperar pelo quê, exatamente? Outra pausa. Então ela começou a chorar. Não era choro triste, era choro frustrado, raivoso. Eu precisava explorar minhas opções, tá? Jéssica vivia me mostrando todos esses caras bem-sucedidos que ela conhecia no trabalho e nos aplicativos de namoro, empreendedores ganhando 6 dígitos, caras das finanças com ambição de verdade, desenvolvedores imobiliários construindo impérios. Ela dizia que eu era jovem demais para me acomodar no meu primeiro relacionamento sério sem ver o que mais havia por aí. Eu ri. Então eu era seu plano reserva. Não, eu queria ter certeza de que não estava perdendo algo melhor. Achei que, se eu namorasse outras pessoas por um ano, experimentasse o que mais existia, então eu saberia com certeza que você era a escolha certa. Humilhando-me publicamente e chamando isso de se contentar. Não foi isso que eu quis dizer. É que... Jéssica me mostrou todos esses artigos sobre mulheres que casaram com os namorados da faculdade e depois ficaram se perguntando e se. Ela dizia que mulheres bem-sucedidas exploram suas opções antes de se comprometer. Eu não queria ter arrependimentos. Então você queria que eu ficasse esperando feito um idiota enquanto você procurava uma versão melhorada de mim? Não era assim. A maioria dos caras que conheceram babacas completos, pra ser honesta. A maioria deles. Silêncio. Então, baixinho, o mundo dos encontros está horrível, Tyler. Esses caras só querem sexo casual ou são fracassados fingindo sucesso. Metade deles ainda mora com os pais ou com colegas de quarto. Os bem-sucedidos são babacas arrogantes que tratam mulheres como acessórios. Eu percebi que o que a gente tinha era especial, no passado. A gente pode consertar isso. Você só está magoado e tentando me deixar com ciúmes com essa garota rebote, eu entendo. Eu feri o seu ego, mas podemos superar isso se você for maduro o suficiente. Rebeca não é um rebote, ela é um upgrade em todos os sentidos possíveis. Foi aí que Sarah realmente surtou. Um upgrade? Ela é uma ninguém. Eu stalkeei o LinkedIn dela, ela é só uma designer de UX básica, provavelmente ganhando uns $70.000. Eu vi o Instagram dela, ela compra na Target e posta selfies em trilhas. Fui eu que te empurrei para ser melhor, que te motivei a ter sucesso. Você quer dizer a pessoa que esvaziou minha conta de poupança e me fez sentir que nada do que eu fazia era suficiente? Eu apoiei sua carreira, te incentivei a trabalhar mais. Você apoiava o meu contra-cheque, tem uma diferença. Rebeca apoia os meus sonhos. E isso é uma loucura, Tyler. Você não a conhece como me conhece. Está cometendo um erro enorme se casando com uma garota aleatória depois de 8 meses. O erro foi achar que alguém que me via como plano B realmente me amava. Eu te amava. Eu ainda te amo. Quando você perceber o que jogou fora e voltar rastejando, eu não estarei esperando. Ótimo, porque estarei muito ocupado sendo feliz com alguém que me escolheu primeiro. Eu desliguei e imediatamente me senti mais leve, como se um peso que eu carregava há meses tivesse evaporado. Mas elas ainda não tinham terminado. No dia seguinte, Rebeca me mostrou mensagens que Jéssica havia mandado para ela no Instagram. Oi, garota, só queria te avisar sobre o Tyler. Sou amiga da ex dele, Sarah, e sinceramente, ele está totalmente te usando para deixar ela com ciúmes.
Ele era obcecado por ela, não a deixava em paz depois que ela disse que precisava de tempo para pensar no casamento. Ele ficava stalkeando as redes sociais dela e agora está te bombardeando de amor por vingança. Você parece muito legal, só achei que deveria saber no que está se metendo antes que vá longe demais. Rebeca me mostrou e nós dois rimos. Ela respondeu, obrigada pela preocupação, mas estou curiosa por que você está tão investida no meu relacionamento com alguém que você mal conhece. Como anda a vida amorosa da Sarah? Já encontrou algum daqueles upgrades? Jéssica bloqueou ela imediatamente. Mas Sarah e Jéssica não haviam terminado sua campanha. De repente, amigos que não me mandavam mensagem há meses começaram a me procurar com preocupações estranhamente específicas. Meu amigo da faculdade, cara, fiquei sabendo do noivado, foi bem rápido, não acha? Tem certeza de que não está tentando provar alguma coisa? Minha prima Sarah procurou minha mãe, ela está preocupada, acha que você está tomando decisões impulsivas para magoar a Sarah, talvez desacelere um pouco. Meu colega de trabalho, cara, fiquei sabendo do noivado, que demais, mas ouvi dizer que a Sarah está bem abalada com isso, talvez dê um encerramento para ela. Até meu barbeiro, perguntou se eu tinha certeza de que não estava me precipitando. A audácia era inacreditável. Essas pessoas não se preocuparam comigo quando Sarah destruiu minha autoestima e me deixou jantando cereal em um apartamento vazio, mas agora estavam preocupadas com minha felicidade. Comecei a fazer perguntas de acompanhamento. Foi a Sarah que te procurou diretamente? A resposta era sempre sim. Ela estava fazendo uma campanha de relações públicas completa, se pintando como a ex-preocupada que só queria o melhor para mim, enquanto eu era o cara de coração partido tomando decisões precipitadas. 2 semanas depois daquela ligação, a amiga da Rebeca, Amy, mandou prints que mudaram tudo. Ela estava passando o dedo no Bumble quando reconheceu a Sarah pelos stories que a Rebeca tinha postado sobre o nosso drama. Perfil de namoro da Sarah, criado 6 meses antes de ela rejeitar meu pedido de casamento. Bill, profissional de marketing procurando parceiros ambiciosos apenas, conheça seu valor e evolua juntos, sem tempo para mediocridade, buscando alguém que combine com minha energia e objetivos de estilo de vida. Ela estava procurando meu substituto enquanto usava o anel de compromisso que eu tinha dado de presente no nosso 4º aniversário. Mas os prints que me mandou eram ainda mais comprometedores. Conversas da Sarah com pretendentes, datando de meses atrás. Acabei de sair de um relacionamento longo, pronta para conhecer homens de alto valor que sabem o que querem. Meu ex era doce, mas não tinha ambição de verdade. Preciso de alguém que possa me oferecer o estilo de vida que mereço. Solteira no momento e explorando minhas opções. Procurando alguém estabelecido, preferencialmente da área financeira ou de tecnologia. Uma conversa de 3 semanas antes do meu pedido mostrava ela dizendo para um cara, meu namorado talvez me peça em casamento em breve, mas estou esperando para ver que tipo de anel ele vai comprar. Isso vai me dizer tudo o que preciso saber sobre as prioridades dele. Ela ia julgar nosso relacionamento de 5 anos baseado em quanto eu gastaria em um anel. Mas aqui vai o detalhe final. O perfil ainda estava ativo, atualizado 3 dias antes, com fotos novas e uma bio ainda mais ousada. Fênix renascida. Rainha de fogo. Energia somente. Coroa. Chega de se contentar. Pronta para meu rei. As fotos eram recentes, reconheci o vestido de um post no Instagram da semana anterior. Naquela noite, Sarah me mandou mensagem de um número novo. Tyler, estive pensando muito. Estou disposta a te perdoar por esse negócio de rebote, se pudermos começar de novo. Eu entendo que você precisava se sentir desejado depois que eu te magoei. Podemos resolver isso se você for maduro. O que a gente tinha era real. Ela estava disposta a me perdoar. Eu tirei print daquela mensagem e de todas as conversas nos aplicativos de namoro que me havia mandado. Então reativei minha conta no Instagram pela primeira vez em 8 meses e fiz uma postagem, quando alguém te mostra quem realmente é, acredite. Grato pelas lições. E ainda mais grato por alguém que me escolheu primeiro. PS, se você vai continuar fazendo compras enquanto está em um relacionamento, talvez não deixe os recibos nos aplicativos de namoro. Rebeca, obrigado por realmente querer se casar comigo. Saiba o seu valor, escolha com sabedoria. Anexei capturas de tela do perfil da Sarah nos aplicativos de namoro e algumas conversas com outros caras, com nomes e fotos desfocados. Meu celular explodiu. Amigos que tinham recebido a versão da Sarah finalmente viram a verdade. Os comentários vieram rápido e furiosos. Caramba, cara, ela estava te traindo o tempo todo, espera aí,
Ela estava ativamente saindo com outros enquanto vocês ainda estavam juntos. Mano, sinto muito. Não tínhamos ideia de que ela estava manipulando a história. Rebecca parece incrível. Parabéns, cara. Sarah realmente achava que conseguiria alguém melhor. Problema dela, a audácia de ela te mandar mensagem falando sobre perdão. Pessoas com quem eu não falava há anos começaram a me mandar mensagens de apoio, mas o mais importante, amigos em comum começaram a compartilhar suas próprias capturas de tela. Aparentemente, Sarah estava contando versões diferentes do nosso término para todo mundo, cada uma desenhada para fazê-la parecer a vítima. A resposta da Sarah foi rápida e nuclear. Depois que meu post foi ao ar, ela entrou em modo total de controle de danos. Publicou uma série de stories no Instagram por 3 dias seguidos sobre masculinidade tóxica e manipulação emocional, dizendo que eu estava usando as redes sociais como arma e a fazendo parecer a vilã. Algumas pessoas não conseguem lidar com a verdade sobre si mesmas. Quando alguém mostra suas verdadeiras cores, acredite, masculinidade tóxica, manipulação, modo sobrevivente ativado. A garota que estava secretamente procurando upgrades enquanto ainda estava comigo agora me chamava de manipulador. Mas foi aí que ela cometeu o erro fatal. Jéssica, vendo a maré virar e sua própria reputação afundando junto com a de Sarah, decidiu se salvar. Ela me mandou uma DM que começava com: "Não consigo mais mentir por ela." O que veio a seguir foi o dossiê mais devastador que eu poderia imaginar, capturas de tela do grupo de conversa delas que datavam de 2 anos atrás, áudios da Sarah me detonando, criticando nosso relacionamento, nosso futuro, prints da Sarah stalkeando perfis de outros caras nas redes sociais e avaliando seu potencial. E então, a cereja do bolo, uma planilha do Excel. Sarah e Jéssica haviam criado uma planilha detalhada classificando os caras por múltiplas categorias: renda, aparência, potencial como marido, fator de melhoria de estilo de vida e valor de investimento a longo prazo. Elas chamaram de caça ao marido e havia 20 caras na lista. Eu estava lá, listado como o atual namorado Tyler, com uma análise detalhada: estabilidade financeira, 8 de 10, renda constante, mas não espetacular, aparência, 6 de 10, mediano, poderia melhorar com roupas melhores ou academia, potencial como marido, 7 de 10, confiável, material para bom pai de família, fator de melhoria de estilo de vida, 5 de 10, condomínio básico, Honda Civic, sem mentalidade de luxo, investimento a longo prazo, 6 de 10, escolha segura, mas com pouco crescimento. Classificação geral, número 13 de 20. A seção de observações era brutal: cara das finanças, renda estável, mas personalidade entediante, mora em condomínio básico, sem ambição para estilo de vida de luxo, bom por enquanto, mas provavelmente não é o fim do jogo. Precisa de uma reformulação total de imagem para virar material de marido troféu, é fofo, mas falta aquele algo a mais que preciso a longo prazo. O cara classificado como número 1 era um empreendedor de criptomoedas chamado Chad, que dizia ganhar $500 mil por ano e dirigia um Lamborghini. Ela estava planejando me trocar por ele. A planilha mostrava meses de pesquisa, perfil do LinkedIn, análise do Instagram, até prints do apartamento dele tirados de fotos em apps de namoro. Mas eis a bela ironia: 2 semanas antes do meu pedido de casamento, a carteira de investimentos do Chad desabou. Descobriu-se que ele morava no porão da mãe, negociando criptomoedas com dinheiro de empréstimo estudantil. O Lamborghini era alugado só para as fotos. Quando Sarah descobriu, ela me subiu no ranking de número 13 para número 8. O cara número 2 era um magnata do setor imobiliário que, na verdade, era corretor meio período na imobiliária do pai, ainda pagando sua primeira casa. O cara número 3 era um fundador de startup cuja empresa era composta por 3 caras em uma sala de coworking, sem receita e sem investidores. Quando suas principais opções começaram a cair uma por uma, de repente eu passei a parecer melhor, mas ainda assim não o suficiente para ela dizer sim de imediato. Ela queria continuar fazendo compras enquanto me mantinha como plano reserva. A planilha tinha tudo: datas das conversas, pesquisas financeiras, listas de prós e contras, até estratégias de teste de compromisso financeiro através de sugestões de encontros caros. Elas estavam tratando seres humanos como se fossem carteiras de ações. Algumas outras entradas eram ridiculamente engraçadas: namorado médico, renda alta, mais horas demais de trabalho, não disponível para viagens ou eventos sociais, advogado, bom dinheiro, mas personalidade entediante, só fala de trabalho, cara da startup tech, diz ter participação pré-IPO no valor de milhões, mas provavelmente é mentira. Jéssica mandou tudo isso com uma mensagem: não consigo mais mentir por ela, ela está usando todo mundo, inclusive eu. Ela me fazia ajudar a pesquisar esses caras e me sinto horrível. Ela nunca te amou, Tyler.
Você era só um reserva enquanto ela fazia audições para o seu substituto. Boa sorte com a Rebeca, ela parece incrível. Fiquei olhando para meu celular por uma hora, processando o que estava vendo. 5 anos da minha vida reduzidos a uma planilha de classificação, onde eu ficava em 13º lugar em potencial de estilo de vida. Cada vez que eu me sentia inseguro por não ser suficiente, cada vez que ela fazia comentários sobre o meu potencial, ela estava literalmente me avaliando contra outras opções. Eu encaminhei tudo para o grupo de amigos da faculdade e depois para minha família. Então tomei a decisão que acabaria com o mundo da Sarah como ela conhecia. Postei as capturas de tela relevantes com outros caras, nomes e fotos desfocados, nas redes sociais com a legenda: Senhoras e senhores, apresento a vocês a caça ao marido. Aparentemente, eu fiquei em 13º lugar em potencial de estilo de vida e fui classificado como bom por agora, mas não material para fim de jogo. A planilha que minha ex e a amiga criaram enquanto ela usava meu anel de compromisso e fazia planos para o nosso futuro. Mas ei, pelo menos fiquei entre os 15 primeiros. Planilha Gel escapou por pouco. Saiba o seu valor. A internet simplesmente explodiu. Em poucas horas, minha postagem teve centenas de compartilhamentos, comentários, mensagens de desconhecidos, pessoas marcando amigos. Alguém transformou aquilo em um TikTok que alcançou 2.300.000 visualizações com a legenda: quando você descobre que sua ex literalmente fez uma planilha te avaliando. O Instagram da Sarah foi inundado com comentários, chamando-a de todos os nomes possíveis. Imagine ser tão calculista no amor, isso é comportamento de psicopata. Pobre Tyler, ele merecia muito mais. A audácia de classificar seres humanos como objetos, Sarah realmente achava que era o prêmio. Ela começou a perder seguidores às centenas. Amigos se afastaram. Descobriu-se que alguns deles também estavam listados em planilhas secundárias como opções de reserva e contatos com valor de networking. O trabalho dela descobriu quando alguém enviou as capturas para o RH da empresa. Chamaram-na para uma reunião sobre conduta nas redes sociais incompatível com os valores da empresa. Mas o verdadeiro karma estava apenas começando. Avançando 6 meses, estou noivo da Rebeca, meu negócio de consultoria está faturando $8.000 por mês e acabei de ser promovido a analista financeiro sênior com um aumento de $25.000. Rebeca e eu compramos uma casa juntos, uma casa de verdade, com quintal e espaço para o futuro que estamos construindo. A vida está genuinamente boa pela primeira vez em anos. Então recebo uma ligação de um número desconhecido. Tyler, é a Sarah. Por favor, não desliga. A voz dela soava completamente diferente, menor, desesperada, nada do tom confiante e exigente que eu lembrava. O que você quer, Sarah? Preciso da sua ajuda. Sei que não mereço depois de tudo, mas estou em apuros de verdade e você é a única pessoa em quem consigo pensar. Ela começou a chorar. Choro de verdade, não aquele manipulador que eu lembrava. Perdi meu emprego. Não consigo encontrar outro. Tive que voltar a morar com meus pais. Tyler, perdi tudo e não sei o que fazer. Acontece que o karma é real e absolutamente impiedoso. Depois que nosso drama viralizou, a vida da Sarah implodiu de forma espetacular. A empresa dela a demitiu 2 semanas após a reunião com o RH, oficialmente por violar políticas de redes sociais, mas todos sabiam que era porque a planilha fez a empresa parecer péssima. Clientes começaram a fazer perguntas sobre a garota de marketing psicótica que viram online. Ela não conseguiu mais nenhum emprego na área porque todos os RHs de Seattle tinham visto os posts virais. Uma recrutadora chegou a dizer para uma amiga que o nome da Sarah era considerado radioativo nos círculos profissionais. Quem quer contratar alguém conhecido por tratar relacionamentos como transações de negócios? O proprietário não renovou o contrato de aluguel depois que outros inquilinos reclamaram da quantidade de caras aleatórios dos aplicativos de namoro entrando e saindo a qualquer hora. Aparentemente, ela intensificou a caça ao marido depois de perder o emprego, achando que poderia encontrar alguém para sustentá-la. Mas aqui está a ironia maravilhosa. Jéssica, vendo a vida da Sarah desmoronar, decidiu jogá-la completamente debaixo do ônibus para salvar a própria reputação. Publicou um longo post no Instagram sobre amizades tóxicas e manipulação, revelando que a planilha foi inteiramente ideia da Sarah e que ela foi pressionada a ajudar contra sua vontade. Jéssica incluiu capturas de tela da Sarah chamando as amigas em comum de bruxas básicas e dizendo que elas se contentavam com migalhas pelas costas. Ela expôs os planos da Sarah de me trocar, seus cálculos sobre meu potencial de ganhos ao longo da vida e suas estratégias para me manter como plano reserva enquanto procurava alguém melhor. Fiquei calada por tempo demais sobre o comportamento da minha ex-amiga. Ela não é a vítima que está fingindo ser.
Ela calculava e manipulava os relacionamentos, tratando as pessoas como investimentos. Peço desculpas a todos que ela machucou, especialmente ao Tyler, que merece muito mais. Sarah perdeu todo o círculo social da noite para o dia. As garotas que costumavam exaltar ela nos comentários agora não queriam mais saber dela. Ela estava completamente isolada, assistindo sua antiga vida desmoronar do quarto de infância na casa dos pais. Tenho me candidatado a empregos há 4 meses, continuou ela, chorando mais forte agora, mas toda vez que pesquisam meu nome no Google, encontram as postagens. Estou na lista negra do marketing. Tentei varejo, alimentação, qualquer coisa, mas sempre tem alguém que me reconhece como a garota da planilha e acabo sendo demitida. Isso é difícil, eu disse com sinceridade, sem sentir nem um pingo de pena. Tyler, eu sei que você trabalha em finanças, tem conexões, credibilidade profissional. Será que você poderia talvez dar uma palavra boa por mim em algum lugar ou me ajudar a tirar as postagens do ar? Estou desesperada. A audácia era inacreditável. A mulher que me colocou em 13º lugar em potencial de estilo de vida, que me humilhou publicamente, que procurava meu substituto enquanto planejava nosso futuro, agora estava pedindo que eu salvasse a carreira dela. Por que eu faria isso? Porque você é uma boa pessoa. Porque estivemos juntos por 5 anos, e isso significou algo. Porque estou implorando, e eu nunca implorei nada a ninguém na vida. Você teve 5 anos para me tratar como se eu importasse. Em vez disso, me tratou como a opção número 13 da sua planilha. Cometi um erro terrível. Eu era jovem e estúpida, e a Jéssica encheu minha cabeça com besteiras sobre evoluir e encontrar algo melhor. Agora vejo que você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você era estável, gentil, confiável, tudo o que eu realmente precisava. Não, Sarah. Eu fui a coisa mais conveniente que te aconteceu. Tem uma diferença. Por favor, Tyler. Eu faço qualquer coisa. Estou quebrada, morando com meus pais como se tivesse 16 anos de novo. Ninguém quer me contratar. Desculpa, tá bom? Me desculpa mesmo por tudo. Você não está arrependida pelo que fez. Está arrependida por ter sido pega. Está arrependida porque tudo deu errado. Se aquele cara das criptomoedas não fosse uma fraude, você teria me trocado por ele sem pensar 2 vezes e nunca teria olhado para trás. Isso não é verdade. Eu vi as mensagens, Sarah. Vi a planilha. Você me chamou de medíocre. Disse que eu era bom por agora, mas não material para o final do jogo. Fez uma análise detalhada me comparando com outros homens como se eu fosse um carro que estava pensando em trocar. Longo silêncio. Então, baixinho, eu estava errada. Tão incrivelmente errada. Você era incrível, e eu joguei tudo fora perseguindo uma fantasia que nunca existiu. Por favor, preciso da sua ajuda, pelos velhos tempos. Sabe de uma coisa? Você tem razão em uma coisa. Eu sou uma boa pessoa. E é por isso que vou te dar um conselho gratuito: aprenda a programar. Empresas de tecnologia estão sempre contratando desenvolvedores. Comece com Python, crie alguns projetos, se candidate a vagas de desenvolvedor júnior. Você é inteligente o suficiente para dar conta se realmente se esforçar. Tyler, por favor, eu não posso começar do zero ganhando $40.000 por ano. Eu preciso de algo que pague o suficiente para colocar minha vida nos trilhos de novo. Você precisa aceitar que ações têm consequências. Você destruiu tudo procurando algo melhor do que já tinha, e agora vai ter que viver nas cinzas que criou. E a Jéssica? Ela que me manipulou em tudo isso. A Jéssica não te obrigou a criar aquela planilha. A Jéssica não te obrigou a procurar meu substituto enquanto usava o anel que eu te dei. A Jéssica não te obrigou a me humilhar publicamente ou a tratar nosso relacionamento como uma transação de negócios. Você tem 29 anos, Sarah. Assuma a responsabilidade pelas suas escolhas. Então é isso? Você vai simplesmente me deixar sofrer. Eu não estou te deixando fazer nada. Foi você que se colocou nessa situação. Eu só não vou limpar a bagunça que você mesma criou. O Tyler que eu conhecia não seria tão cruel assim. O Tyler que você conhecia era um capacho, que deixava você pisar nele enquanto sugava as economias e a autoestima dele. Eu aprendi algo com nosso relacionamento também. Eu aprendi o meu verdadeiro valor. E ele não é ser o plano B de alguém enquanto essa pessoa faz testes para meu substituto. Desliguei e imediatamente liguei para Rebecca, que estava no apartamento dela arrumando as malas para nossa viagem de fim de semana para Vancouver.
Como foi? Ela perguntou quando contei sobre a ligação. Melhor do que eu esperava. Ela queria que eu salvasse a carreira dela e colocasse a vida dela de volta nos trilhos. Você vai ajudar ela? De jeito nenhum. Ela fez a cama dela com lençóis de algodão egípcio que não podia pagar, agora vai ter que deitar nela. Rebecca riu. Esse é o meu noivo, aquele com limites reais e amor próprio. Ela ficou dizendo que eu estava sendo cruel por não ajudar. Sabe o que é cruel? Avaliar o próprio namorado como número 13 numa planilha enquanto ele faz hora extra para pagar o anel dos sonhos dela. Você não é responsável por consertar o que ela quebrou. 2 semanas depois, fiquei sabendo por um amigo da faculdade que Sarah tinha voltado para sua cidade natal em Ohio. Aparentemente, os pais dela estavam cansados de sustentá-la e deram um ultimato: arranje qualquer emprego disponível ou procure outro lugar para morar. A última informação que tive foi que ela está trabalhando no varejo, em uma loja da Target, ganhando $12 por hora e morando em um estúdio em cima de uma pizzaria. Jéssica se mudou para Los Angeles, mudou o nome nas redes sociais e apagou completamente sua presença online para começar do zero.